Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje, à nossa conversa, que todos possam estar participando, conversando conosco depois no grupo do WhatsApp. E para iniciarmos, vamos então à nossa prece. Vamos serenando os nossos corações, a nossa mente, nos tranquilizando e que possamos nesse instante, rogando aos bons espíritos, a espiritualidade maior, que nos auxiliam, que nos intuem e que estão conosco nesse estudo, que possam permanecer nos harmonizando, nos tranquilizando para uma melhor compreensão do estudo e que possamos refletir e a cada dia colocarmos em prática aquilo que vamos aprendendo, que o nosso estudo possa ter essa utilidade de conhecimento interior. E assim, agradecidos, nós vamos elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, o Mestre do Mestre, o nosso modelo e guia a ser seguido. E vamos agradecendo a Ele por mais essa oportunidade. Obrigado, Jesus, por estar sempre conosco e permanecer sempre aos nossos lados. E assim nós vamos dando graças a Deus por mais esse estudo da noite. E que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, boa noite. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, estamos no capítulo 3, que tem como título Método. E para nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos aí definir, né, o que é método. Método do quê? Então, assim, para esclarecer, todos nós estudamos, né, e a gente ouviu falar, a gente fala muitas vezes, não, eu fui alfabetizado, eu estudei no método tradicional, eu estudei no método construtivismo, já é algo mais recente, o método de Paulo Freire, né? Enfim. E nós, aqui, Kardec se utiliza deste capítulo para falar do método. Método do quê? É o método de ensino espírita. Então, é o método para ensinar o espiritismo àquelas pessoas ainda incrédulas. Então, método, a palavra método do grego quer dizer caminho para chegar a um fim, a um objetivo, a uma utilidade. E qual é o objetivo? O objetivo do caso aqui do espiritismo é levar ao incrédulo a adquirir a conversão, adquirir o conhecimento. E qual é esse caminho? Qual é esse método? Então, ele vai falar primeiro, né, que o ensino ele pode ser passado, levado através do púlpito, que são as tribunas, onde você vai, sobe na tribuna, e você vai aí dando as suas palestras, falando, e também pela simples conversação. Aquela conversa que você vai tendo lá com o seu amigo, conversando, explicando, falando do espiritismo. Então, ou seja, nós podemos fazer pelas explicações, pelas experiências, e quem é que vai ensinar isso? Vai ensinar aqueles adeptos do espiritismo, estudiosos do espiritismo, que já têm um conhecimento. Então, quem vai ensinar são os adeptos e quem é que vai aprender aqui são os incrédulos, aqueles que buscam compreender e entender o espiritismo. Então, Kardec ele vai traçar aqui no capítulo o perfil dos incrédulos. Então, ele divide em duas grandes classes, que são, primeiro, os materialistas, segundo,
os incrédulos não materialistas. Então, os materialistas são aqueles que negam absolutamente a existência da vida após a morte, para ficar bem claro, né? Eles verem o homem apenas como uma máquina e ele vai servir enquanto está vivo. Morreu, acabou, é a carcaça e pronto. E há também, dentro desse primeiro grupo dos materialistas, os materialistas por falta de algo melhor. Por quê? Porque eles ainda têm aquela incerteza, eles não têm uma outra opção. Então, por falta de algo melhor, que eles não compreendem algo melhor que isso, eles se enquadram aí como os materialistas. E no segundo grupo, que são os incrédulos não materialistas, nós vamos compreender, no livro coloca bem claro, que há os incrédulos de má vontade, os incrédulos por interesse ou má fé, os incrédulos que são os escrúpulos religiosos, os incrédulos por decepções e incrédulos incertos. Então, para clarear, eu vou falar resumidamente um pouquinho sobre cada um. Então, os incrédulos de má vontade são os que ficaram tristes, os que ficariam tristes em crer. Por quê? Porque isso perturbaria a sua inquietude nos prazeres materiais. Então, se você está aí com a sua vida, né, já dentro dos prazeres, vamos dizer assim, né, que aí não é julgamento, mas uma vida mais desregrada, e de repente a doutrina vem te esclarecer que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém e que a gente vai colher aquilo que plantou, então vai gerar uma certa inquietude. Então esses são os incrédulos de má fé. O outro grupo seria os incrédulos de interesse ou má fé. Estes sabem muito bem o que pensar sobre o espiritismo. Eles têm, né? Eles pensam, têm uma noção lá, mas eles são eles ostensivamente condenam por motivos pessoais. Então, lá dentro das suas questões pessoais, eles condenam o espiritismo. É uma outra espécie de incrédulos. Depois nós temos aí os incrédulos por escrúpulos religiosos. E o que seria essa questão dos escrúpulos religiosos que a gente vê hoje? São os tabus, são aí as dúvidas, são aí as questões mesmo de pré-conceito religioso. Então, são aqueles, né, que o livro aqui no item nos coloca, que eles precisam de um esclarecimento que leve a eles, que venha ensinar que o espiritismo se apoia às suas bases nas questões religiosas cristãs e que o espiritismo respeita todas as crenças. Então, existe uma ideia pré-concebida sobre o espiritismo, porque aí é que vem os preconceitos, e que são esses incrédulos religiosos. Depois, o livro nos coloca ainda, no item aqui, que nós temos os incrédulos por decepções. Quem são esses incrédulos por decepções? São aqueles que passaram, né, de uma confiança exagerada à incredulidade por experimentarem decepções. E aí eles veem no espiritismo, sabe aquela história que você vai para o espiritismo porque você quer saber da sua vida, você quer saber o que o futuro lhe reserva? Eles veem o espiritismo como um meio de adivinhação, como se os espíritos foram feitos para ler a sorte. Aquelas experiências, eu vou casar, vou te prometer um marido, saber de herança, saber de tesouros.
Enfim, a gente que às vezes trabalha lá no atendimento fraterno, às vezes as pessoas querem que você fale algo para elas, quando na verdade nós estamos lá para ouvi-los e acolhê-los, e não para falar algo, porque não é o papel aqui nosso. Então, o homem, ele precisa ter esse conhecimento. Por quê? Porque nós temos aí no nosso meio também espiritual os espíritos zombeteiros, e que a gente precisa tomar muito cuidado, né? E a gente deve sempre se preservar. E como que nós vamos nos preservar desses espíritos zombeteiros? Através do conhecimento. Entender que o espiritismo está lá para adivinhação, através da oração e através da nossa conduta. E aí Kardec ainda vem nos falar dos incrédulos incertos. Os incrédulos incertos são geralmente espiritualistas, por princípio. E na maioria há uma vaga intuição das ideias espíritas, há uma aspiração, uma inspiração para algo que eles não podem definir, que eles não podem entender. Sendo para eles assim, o espiritismo como um raio de luz, algo que vai ajudá-los. Mas muitas vezes nós ficamos só nas experiências, os espiritualistas ficam só nas experiências vagas, eles não se aprofundam um pouco mais, apesar de saberem que existe algo além desse corpo físico, mas eles ficam ainda nessa ideia um pouco rasa, e quando eles veem essa oportunidade de conhecimento, e aí eles veem o espiritismo como algo de renovação. Por isso que fala no livro, no item, um raio de luz. Então, isso aqui nós definimos os materialistas e os incrédulos não materialistas. E Kardec vai nos falar agora quanto aos adeptos, né? Nós, adeptos do espiritismo. Ele vai traçar também um perfil das categorias de adeptos. Então, Kardec nos coloca aqui no capítulo que nós temos no item 28, que nós temos aí 4 categorias de adeptos. Então, nós temos, ele fala primeiro, dos espíritas experimentadores. Isso nós já vimos lá no livro dos Espíritos, quem estudou conosco. Os espíritos experimentadores são aqueles que acreditam pura e simplesmente nas manifestações. Então, o espiritismo, para eles, é uma simples ciência de observação. Então, eles acreditam apenas nas manifestações. Depois, nós temos os adeptos do espiritismo, que são os espíritas imperfeitos, aqueles que compreendem a parte filosófica, admiram a moral espírita, mas não a praticam. Depois, o terceiro, nós temos aí, no terceiro ponto, os verdadeiros espíritas, ou espíritas cristãos, que são aqueles que admiram a moral espírita, buscam praticar o bem, se esforçam cada vez mais no conhecimento, no estudo, na prática do bem, na prática da caridade, e buscam praticar a moral, porque para ele a moral é a verdadeira moral do Cristo. Então, para a gente estar refletindo. Nós somos realmente os verdadeiros espíritas? Eu acho que nós estamos caminhando, né? Nós estamos nesse processo. E por último, na quarta categoria, nós temos aí os espíritas exaltados, que são aqueles que acreditam em tudo, que não...
eles não examinam, eles não vão verificar, eles não vão estudar, ou seja, aquela coisa da fé cega, né? Tudo que é falado, acredita e pronto. E é interessante porque Kardec vai dizer que essa categoria é mais nociva do que útil ao movimento espírita, à doutrina espírita. E aí nos fala também que ainda bem, né, que hoje, nos dias de hoje, a gente já não vê mais esse tipo de espírita. Hoje todo mundo busca o conhecimento. E é interessante que no próprio livro aqui dos Espíritos fala, e isso serve para tudo, né, gente? O exagero é nocivo em tudo. Então, tudo que é exagerado, tudo que foge do equilíbrio é nocivo para tudo e para todos. E aí, Kardec, traçando todo esse perfil de adeptos do Espiritismo, ele vai nos dizer que o que nós precisamos para praticarmos, para vivenciar essa forma de conservar. Não vou falar conservar, mas ele vai levantar aí esse método, ele vai nos ensinar através desses perfis que ele levantou, como a gente caminhar. E aí, nós vamos, vou pedir licença aqui, só para ler só um último trechinho, que está aqui no item... Ai, me perdi aqui. Está aqui, ó, no item 30. O verdadeiro espírita não deixará jamais o bem por fazer, corações aflitos a aliviar, consolações a dar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Aí está a sua missão. Nisso também encontrará sua verdadeira satisfação. O espiritismo está no ar, se espalha pela força das coisas e porque torna feliz os que o professam. Quando seus adversários sistemáticos o ouvirem ressoar ao seu redor, mesmo entre seus amigos, compreenderão seu isolamento e serão forçados ou a se calar ou a se render. Então aqui é Kardec falando mais uma vez da força do conhecimento e do estudo. Para quê? Para que nós, cada um de nós, possamos compreender. E aí eu li aqui o finalzinho do item 30, mas no início do item 30 ele diz assim: é útil procurar convencer um incrédulo obstinado? Será que a gente pode? É útil, é importante a gente fazer isso? E olha o que nos diz aqui Kardec. Dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Frequentemente, a insistência que se põe em persuadi-lo leva-o a crer em sua importância pessoal, o que lhe é uma razão para mais se obstinar. Aquele que não está convencido nem pelo raciocínio, nem pelos fatos, deve suportar ainda a prova da incredulidade. É preciso deixar à providência o cuidado de lhe proporcionar circunstâncias mais favoráveis. Muita gente não pede senão receber a luz, para não perder seu tempo com aqueles que a recusam. Dirigi-vos, pois, aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se crê, e seu exemplo
em se multiplicando, vencerá mais resistência do que as palavras. Então, aí fica bem claro que muitas vezes nós não devemos ficar persistindo. Porque, ficou claro, a providência, o cuidado. Porque muitas vezes a gente fica insistindo, ao invés da pessoa querer conhecer, ela acaba se afastando. Então, para a gente ter esse cuidado, para não, em vez de ajudar, acabar prejudicando. E como falou, né? A providência cuidará da pessoa e no tempo certo ela vai buscar aí o conhecimento. Nós temos vários exemplos, né? Acho que cada um de nós temos vários exemplos nessa situação. E ainda mais um outro ponto aqui no item 32 que eu achei interessante. O estudo preliminar da teoria tem uma outra vantagem, qual seja a de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e a importância dessa ciência. Aquele que se inicia por ver uma mesa girar ou bater está mais inclinado à zombaria, porque dificilmente imagina que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Nós sempre mencionamos que aqueles que creem antes de ter visto, porque leram e compreenderam, longe de serem superficiais, são ao contrário, os que refletem mais, apegando-se mais ao fundo do que à forma. Para eles, a parte filosófica é a principal. Os fenômenos propriamente ditos são acessórios e dizem a si mesmo que se os fenômenos não existissem, restariam pelo menos uma filosofia, a única que resolve problemas insolúveis até hoje, a única que dá ao passado do homem, ao seu futuro, a teoria mais racional. Ora, eles preferem uma doutrina que explica a que nada explica, ou que explica mal. Todo aquele que reflete compreende muito bem que se poderia fazer abstração das manifestações e que a doutrina não substituiria menos por isso. As manifestações vêm corroborá-la, confirmá-la, mas não lhe são a base essencial. O observador sério não as repele, mas, ao contrário, espera as circunstâncias favoráveis que lhe permitirão testemunhá-las. A prova do que dissemos é que, antes de ter ouvido falar das manifestações, muitas pessoas tiveram intuição dessa doutrina, que não fez mais do que dar um corpo, um conjunto às suas ideias. Então, aqui fica muito claro, né, gente, que o estudo ele é importante. E que se você ficar apenas, como ele cita aqui, na questão da mesa que bate, na questão da mesa que gira, não sei o quê, como mostrou e como a gente vê aí em alguns filmes, aquilo já estava virando uma festa, uma zombaria lá na época, lá em Paris. Mas Kardec vai a fundo, como ele fala, ele vai a fundo, ficou só na forma, não ficou só ali no fenômeno, mas ele vai a fundo. E é interessante que fala, né, que aquele que estudou, o capítulo fala aqui, e que reflete, que busca, mesmo que não existisse as manifestações, mas ele estaria apoiado porque ele estava numa filosofia que busca aí explicar, que busca resolver as nossas questões íntimas, resolver os nossos problemas até hoje.
Então, aí Kardec vem falar no final do capítulo, no item 35, ele vem falar, né, que aqueles que quiserem adquirir esse conhecimento, iniciar, ele vai dar aí de fato o método. Primeiro ele vem falar dos tipos de materialismo, vem falar dos incrédulos e vem falar as categorias de espíritas. E por último, aqui fechando o capítulo, ele vem nos falar que aqueles que quiserem adquirir esse conhecimento, eles devem começar pelas seguintes obras. Primeiro ele vem falar, o que é o Espiritismo. Porque esse livrinho, o que é o Espiritismo, ele na verdade ele é uma síntese, ele é algo muito restrito falando do Espiritismo. Então, essa primeira leitura, ela requer, não, assim, é um pouco tempo você ler. Vamos dizer que fosse uma introdução para que depois facilitar o nosso aprofundamento. O Livro dos Espíritos, que nós já estudamos, ele é um livro que compreende-se, que nos leva a compreender o Espiritismo. Então, já é um estudo aprofundado e sério do Espiritismo. E como lá no livro nós mesmos vimos que não é um estudo qualquer, e mesmo no início desse livro, não é um livro para passar tempo, mas é um estudo profundo do Espiritismo. E terceiro, ele vem nos falar o Livro dos Médiuns, que é o que nós estamos estudando agora, e que ele vem e que a gente já viu, né, que quando a Ângela fez a introdução, que é um guia, e que esse guia, que ele seja para os médiuns, seja para os evocadores, é o complemento do Livro dos Espíritos. E ainda nos tem aí depois toda a parte prática das manifestações. Depois, em quarto, ele vem nos falar aí da Revista Espírita, que é essa coletânea variada de fatos, de explicações teóricas e trechos destacados que completa essas duas obras, que completa tanto o Livro dos Espíritos quanto o Livro dos Médiuns. Então, ele nos dá aí esse norte de como esse método, na verdade, para a gente estudar e compreender aí o Espiritismo. Então, e aí depois a gente vai tendo os outros livros, mas aqui na época ele nos fala nisso. Depois nós vamos tendo aí os outros livros que dá aí o Pentatêutico, né, da doutrina. E nós vamos ficando por aqui, e as questões, as dúvidas podem ser colocadas lá no grupo de WhatsApp. Se alguém tiver alguma colocação, alguma dúvida, pode estar fazendo lá no outro grupo. Eu espero de alguma forma ter colaborado aí com as nossas reflexões, com as nossas compreensões aí, porque eu, tanto quanto vocês, também estou estudando, estou aprendendo, que a gente sempre fala, né, que o aprendizado é sempre, em todos os momentos, e é isso que a gente está buscando. Mais uma vez agradeço aí a paciência de todos. Um grande abraço.